Você tá vadiando desde novo. É isso. Você tá colhendo os frutos de ser infantil. É isso que você tá fazendo. De não assumir o papel de homem. Mas é jogador de internet, de Minecraft e Fortnite, se não me engano. E ele quer viver de videogame. É isso. Eu tô aqui pra me justificar com aqueles que me acompanham, de verdade. Elas vão me ouvir. Agora tá passando fome. Ah, eu tô com fome, tô com fome. Ah, porra. Assumiu o papel de homem. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Depois de um tempo, um longo tempo afastado, eu tô de volta. Então eu vou fazer um conteúdo novo. Eu vou reagir aqui a um vídeo que chamou muita atenção aí na internet na última semana. É um vídeo de um cara que ele faz um pedido de socorro. Ele fala que tá passando fome. O vídeo do cara de um canal chamado The Prince, né? Esse cara ele tem o sonho de viver de Minecraft, de viver de videogame, né? De game player, se tornar um game player profissional e online, né? Jogando Minecraft. E ele não consegue, ele passa 4 anos treinando para isso e não consegue, a situação financeira dele fica bem crítica. E ele lança um vídeo aí no YouTube fazendo um pedido de socorro, falando que está passando fome. E esse vídeo apareceu para muita gente. Teve um dia lá que eu abri o YouTube e ele apareceu assim de cara logo, né? Então eu acompanho um canal também chamado Diego Rox Oficial há muito tempo. E ele fez um react desse vídeo. E eu acho que a postura dele foi um pouco bem dura, né? Foi bastante dura, na verdade, com esse cara. Inclusive nos comentários a gente vê muita gente falando que ele realmente foi bem duro, né? A forma que ele falou do cara, reagindo ao vídeo do cara. E eu vou reagir ao vídeo dele e eu também achei bastante que ele foi bastante duro na posição dele, né? Na opinião dele em relação ao cara. E enfim, vocês deixem aí nos comentários o que vocês também acham sobre esse cara, tá bom? E se você quiser contribuir também com esse canal aqui financeiramente, de alguma forma, vai estar um QR Code aí, você pode contribuir, beleza? Fico muito grato por isso. E vamos lá, vamos reagir a esse vídeo aqui do Diego Rox Oficial, canal Diego Rox Oficial, reagindo ao canal do The Prism. Os links desses canais vão estar na descrição do vídeo. Então, vamos lá. O jeito, cara, eu tenho que fazer alguma coisa por essa gatinha, cara. Eu vou botar nos grupos, eu vou fazer alguma coisa, cara. Essa gatinha precisa de ajuda. Era uma situação muito feia. Ontem estava eu pela internet e o YouTube me recomendou. O início do vídeo, né, que você vê é um trailer desse vídeo aqui do Diego, onde que ele, nessa hora aí é uma hora que ele faz uma zoaçãozinha com o cara tá chorando, falando da gatinha, ele pega um animal lá de pelúcia lá e começa a acariciar o animal. Esta figura aqui, tá? E o título do vídeo é Passa Fome, um pedido de Uma socorro. hora e 27 minutos tem Eu o vou ver com vídeo. você, eu vi algumas partes lá, fiz meu comentário, tá? Eu vou ver com você e não sei até quando irei aguentar ver esse vídeo aqui, tá? Porque o vídeo dele é um vídeo grande. A gente vai passando por partes aí, tenta pegar os principais momentos aqui, tá? Antes de eu continuar, deixa eu te falar, hoje que é sexta-feira, Ele vai falar aqui de um jogo que ele tem aí, que ele está fazendo agora, né? Um jogo legalizado, né? Assim ele diz que é legalizado, é pela a, a loteria aí, ele vai explicar aqui. E, enfim, quem gosta de dar uma chance aí para sorte, depois vai lá no canal do Diego, tá o link aqui na descrição e vê lá a forma que você participa lá dessa parada, que é bem legal, na verdade. Né? Ele faz sorteio aí de 1 milhão por semana, imagina só. E fora outros prêmios lá menores que tem também. Então, é bem legal mesmo, vamos ver. isso vale pra você, já que você pegou muitas doações aí também, tá? Prêmio de R$ 1 milhão. Então, galera, eu vou adiantar essa parte aqui, né? Mas vocês já sabem que tá rolando essa parada aí no canal dele, do Diego. Então, se você gosta de dar uma postadinha aí, o link vai estar na descrição do canal dele. Você vai lá pra você conhecer melhor isso aí, beleza? Então vamos pro vídeo, Então é isso chega de aí, vamos lá, falar, vamos link dar tá fixado continuidade aí, aqui tá? na reação Vamos do lá. Diego. Com vocês aí. Eu tô destacando aí no título, não é mentira. Realmente, tô passando fome.
Para não ficar nada sem pé nem cabeça, só chegar aqui e falar isso, quero tentar me explicar um pouco e eu vou usar isso como um desabafo. Né? Eu preciso e vocês vão entender por quê. Eu não estou me vitimizando, estou culpado aí Imagina. pelos meus atos, né? Pelas minhas consequências, obviamente. Estou colhendo os frutos de perseverança ou Cara, eu acho que ele não tá se vitimizando, sabe? Ele tá expondo a situação dele, que infelizmente tá nesse estado que está, né? Enfim, mas vitimizando eu creio que não seja o caso, sabe? falta dela. É uma coisa que eu tenho pensado. Perseverança não. Você tá colhendo seus. Não tem perseverança ou falta de perseverança, não. Você tá colhendo os frutos de ser infantil. É isso que você tá fazendo. De não assumir o papel de homem. É por isso que você tá colhendo isso aí. Vamos continuar. Vou resumindo pra você aqui, eu vou continuar, você vai ver, tá? Mas é jogador de internet, de Minecraft e Fortnite, se não me engano, e ele quer viver de videogame. É isso. Ele tá com. Tava, da última vez que eu vi ontem, tava com 18 mil seguidores, ou seja, não vive de internet. Cara, ele tem o sonho de viver dessa parada aí, né? De videogame e tal. Mas isso é uma coisa totalmente real, cara. Tem muita gente vivendo de videogame, né? De campeonatos e tudo mais. E de canais também aqui no YouTube, né? Canais de game. Então isso é normal, o cara alimentar um sonho desse. Não tem infantilidade nenhuma nisso, no meu ponto de vista, sabe? Eu acho que ele seguiu, procurou seguir esse caminho, né? Só que até agora não deu certo, né? E como ele não tinha uma situação financeira boa, e como ele se dedicou só a isso, né? Basicamente, ele acabou caindo nessa situação que ele está hoje em dia. Mas não tem nada de infantil nisso aí, cara, alimentar um sonho de ser um game player, né? Antes desse vídeo ter sido recomendado, acredito que ele tava com bem menos do que isso, né? Devia estar aqui com uns 14, 13 mil, 10 mil seguidores. Como que você quer viver de internet com 10 mil seguidores, velho? O que que um homem de verdade ele faz? Não tem problema você querer viver de um canal de game, tá? Tem aquele troço lá do Felipe Neto que ele é multimilionário com Minecraft. O problema não é esse. O problema é você não saber balancear a sua vida. Não saber dividir. Olha, de dia eu vou trabalhar, de noite eu. Ele, nesse ponto aí, até que ele deu mole, né, cara? Porque ele deveria ter um trabalho, né, que pudesse bancar as condições, o sustento dele, né, as contas mensais dele, né? Como é o meu caso também, eu tenho um trabalho, sabe? Não é muita coisa, mas tenho. Então, todos nós precisamos ter um trabalho, né, cara? Mas é isso, mas é que o Diego já fica falando, né? Deveria ser homem e tudo. Acho que não merecia falar dessa forma, né? Me dedico o tempo que me restar, eu vou dedicar a esse meu sonho, vou produzir mesmo que eu fique sugado. Porque é isso que eu fazia nos Estados Unidos. Eu trabalhava em construção, depois da construção fui trabalhar dentro de um estúdio. Cara, ralava, trabalhei minha vida inteira até o canal acontecer. E alternava. Não, mas enfim, vamos continuar aí. Pra você tirar suas próprias conclusões. Só dou um resumo pra você entender, porque o vídeo é longo. Por falar em trabalhar, inclusive trabalhar em construção, igual o Diego falou aqui, foi o meu primeiro trabalho, né, de carteira assinada. Eu tinha 18 anos na época. Foi na construção civil, fiquei nela por 2 anos, né, lá no interior de São Paulo, em Bertioga. Então ele fala aqui que trabalhava nessa parada aí, tinha 28 anos, 29 anos, e eu comecei com os 18, né, na construção civil. Longo, né? Eu preciso dar um jeito nisso. Do jeito que tá, não dá pra ficar. Eu tô tranquilo. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Mas eu sei que a gente não convence ninguém em nada, né? E eu não tô aqui pra... Eu tô aqui pra me justificar com aqueles que me acompanham, de verdade. Sabe? Aqueles que ainda gostam do que eu faço e tudo mais. Então, essas pessoas eu tenho certeza que eu posso levar o tempo que eu quiser, que elas vão me ouvir. Tentei já, eu achei que... Achei que eu ia acabar não me emocionando, mas não dá pra segurar, cara. Pra vocês, eu acredito que o melhor pra vocês entenderem o que tá acontecendo é eu explicar a verdade pra vocês e eu aproveito isso pra... Por que que eu vi grande parte desse vídeo? Porque eu achei que ele era deficiente, pô. Tô falando sério, eu fiquei procurando. Pô, deixa eu achar qual é a parte
que ele vai dizer que ele tem alguma deficiência, alguma parada, então ele não consegue trampar. Então é aquilo ali, aí, pô, dá pra se entender. E ainda assim, se você pegar um monte de deficiente, tem deficiente, gente sem perna que trabalha em construção, meu amigo. Ó, com pá, cimento, areia e o caramba, né? Mas ainda procurei. Aí eu pensei, não, talvez ele seja hemofílico, né? Ele tem alguma parada assim que não posso fazer uma atividade, um negócio assim e tal, porque se acabar se cortando alguma coisa, dá um problema. Eu não tive esse mesmo pensamento, cara. Eu não, quando eu comecei a ver o vídeo, eu já sabia que era um cara que estava passando por uma situação difícil e só isso. Ele não tinha nenhum problema físico, nada disso. Não cheguei a pensar isso. Já sabe, no meu pensamento já era alguém que realmente estava passando por uma situação difícil, o que não é tão absurdo, né? Nos dias de hoje, com o jeito que as coisas andam, né? Não é uma coisa tão absurda assim a pessoa estar numa situação de pobreza e etc. É uma seríssima, né? Inclusive eu tenho um sobrinho que tem isso, né? Não, mano, tem nada. Vamos continuar. Pra desabafar, porque eu não tenho e não tive com quem desabafar essas coisas. Algumas coisas que eu vou falar aqui, já tem gente que já sabe, né? Momentos que a gente cria conteúdo, a gente acaba sempre comentando, né? E lembrando e passando por momentos, né? Que a gente lembra e fala, comenta sobre a nossa vida. Mas por que tá tão difícil agora pra mim, cara? Bom, mais uma vez eu não tô me vitimizando. Óbvio que tem pessoas no mundo que estão em situação muito pior, claro, óbvio isso. Mas eu tô falando da minha vida, entende? Do que aconteceu comigo. E óbvio que tem pessoas se sentindo piores do que eu em situações melhores. E o que define o que é melhor ou pior? Situação financeira, alegria, felicidade, é o quê? Bom, a minha vida começa há 32 anos atrás. E obviamente eu não lembro muito, e principalmente não lembro muito dos meus pais juntos, porque separaram. Ele botou uma música de fundo enquanto ele chora na internet. Tem uma música de fundo, tá? Tem uma musiquinha tocando de fundo pra sensibilizar. E o objetivo aqui não é pra falar que ele vai parar. O objetivo aqui é pedir doação, tá? E acredite, ele arrecadou mais de 10 mil reais quando eu olhei só os donates ali. Depois eu vou abrir pra você, tá? E agora ele vai começar a vida triste, né? De quando não conheceu o pai, não foi criado com vó, e lá lá lá, e lá lá lá, e lá lá lá. Realmente ele nesse vídeo aqui, ele conquistou muitas doações, né? Ele conquistou muita coisa. Inclusive já tem um outro vídeo dele falando das coisas que ele ganhou, né? Ele comprou roupas novas e tudo, e o pessoal incentivando ele a comprar uns equipamentos melhores, né? Para fazer os vídeos dele, as lives e tal. E ele fala que não é o momento e tudo. Enfim, ele ganhou muita doação, isso é verdade. Mas a musiquinha de fundo para sensibilizar as pessoas, eu não sei se é o caso de, né, comentar isso também, né, cara? Bom, vamos seguir. Então, eu ainda tinha 3 anos de idade, onde fui morar com a minha avó. Lá fui criado e eu acabei não tendo a assistência que me era devida, né? Minha avó já é de idade, né? Não entendia das coisas. Deu amor e carinho, né? Mas coisas como educação, que seria o papel, né, dos pais ali, coisas mais daquele tempo, né? Não era o ideal para ela. Uma pessoa muito idosa, ela não vivia um tempo diferente, uma cabeça completamente diferente. O que ela me deu foi amor e carinho, eu não posso negar. Mas eu não tive aquela presença paterna, né, na minha vida, aquele exemplo, aquela coisa, nem materna. Era chato pra mim, né? Na minha cabeça, aquilo ali era legal, era certo, não tinha nada de errado. A gente, quando é moleque, a gente não pensa nada disso, pode acontecer de errado. Bom, eu achava que aquilo era normal pra mim. Era me vendido como normal, né? E o que é mais chato, que eu digo que ainda não é normal, eu nunca tive, cara, um aniversário, nunca tive uma Páscoa, nunca tive o Natal. E não foi nem por falta de condições, não. Eu acredito que se fosse por falta de condições, eu entenderia até melhor. Mas não. Você teve uma avó que te amava, tá? Mas não teve Natal, não teve não sei o quê. Minha infância, eu não trouxe pra cá. A única coisa que eu trouxe pra cá da minha infância e adolescência foi dificuldade financeira, que muitas vezes a gente não tinha o que comer. Muitas vezes. Eu não trouxe nem a questão da violência dentro de casa. E nem vou trazer agora.
tá? Eu nem vou entrar nesse mérito. Minha infância e adolescência foram um inferno, além da falta de comer, muitas vezes, tá? Cara, você tem nem noção, tem nem noção. Cada Natal, Páscoa, essas coisas também não tinha. Lá em casa a gente não tinha isso, né? Não também por falta de condição financeira, mas talvez pelo costume, né, da família e tal, né? Mas no mais tudo bem, não faltou comida, né? Apesar de morar no Nordeste, no sertão de Pernambuco, numa época que ainda era bem difícil as coisas por lá. Hoje em dia não, hoje em dia está tudo bem melhorado, está muito bom lá. Mas na minha época de adolescência não eram tão boas para algumas pessoas. Mas o meu pai, graças a Deus, era um homem bem centrado ali na vida, nunca bebeu, nunca bagunçou com nada, sempre um cara trabalhador, então comida nunca faltou, violência na família, em casa também nunca teve. Sabe, meu pai é um homem bem tranquilo, da paz, com tudo e com todos. Então, violência não teve, era um homem muito trabalhador, sempre proveu bem as coisas para casa, fome também a gente nunca passou. Mas negócio de Páscoa e Natal, a gente não tinha isso aí. Festa, ceia, essa coisa não tinha. Que outro dia eu trago isso aí, mas vou continuar com a choradeira. E já deixa eu me adiantar aqui, porque tem chorão que já sai logo no início do vídeo, né? Isso aqui é cara, é uma geração de fracos, tá? E tem um monte de fraco e frouxo que foi lá doar dinheiro pra ele, porque, nossa, que absurdo! Ai, que triste! Cara, 500 conto, um monte de doação de 500 reais, mas um monte mesmo, um monte. De 500 reais, 400 conto. Nossa, força aí, é isso. E eu não sei o que você vai continuar a choradeira. Ele falando que ele vai ter que abandonar o sonho dele, mas ele não quer abandonar o sonho dele, porque se ele parar com tudo, ele vai ter que dar até os gatinhos dele. Ele é pai de pet. Ele é pai de pet. Vamos lá. Não foi. Eu acabei quando era. Cara, hoje em dia ter um sonho desses é muito comum, é muito normal, porque a gente tem internet. Antigamente a gente não tinha isso. Você tem acesso à internet, muita gente tem videogame, e o sonho fica ali na mão dele, é o próximo, é um passo, sabe? De você alimentar um sonho desse. Então tem muita gente alimentando esse tipo de sonho. Como o sonho de crescer aqui na plataforma, ter um canal grande aqui no YouTube, é um sonho muito comum. Assim como os jogadores de videogame também, fica um sonho bem comum, bem próximo da realidade deles. Molequinho ainda, ficado muito triste, sabe? Porque eu via os colegas, né, e tudo mais, da vizinhança, com os seus aniversários e suas Páscoas em seus natais. Não tinha necessidade. Eu não tô me fazendo de vítima. Não, não tá Eu não. deveria ter, nada disso. Nada Tá disso, não. Eu entendo, tá? Eu entendo onde eu me encaixo nessa. Quando eu era criança eu não entendia ainda. Deixa aí nos comentários se você acha que ele está se fazendo de vítima, ou se realmente ele está, né, só expressando ali, gritando socorro pelaquela situação mesmo que está crítica para ele financeiramente. Né? Ele relata nesse vídeo que está comendo só arroz, né? Que faz tempo que não sabe o que é comer uma carne, não lembra nem do gosto da carne. Eu acho que isso não é se vitimizar, cara. É uma coisa que, diante das atitudes, né, das escolhas, a gente acaba colhendo algumas consequências, né? E nesse caso ele fez umas escolhas que levou ele a estar nessa situação. Mas vitimizar, eu acho que não é o caso. Sabe? Mas eu ficava muito triste, mas eu não entendia até onde isso ia me levar e o mal de verdade que estava me fazendo. Eu me lembro até hoje, quando eu era molequinho, perguntei pra minha avó, eu falei, vó, por que todo mundo ganha presente, as coisas eu não ganho, cara? E ela, como também era de uma religião tanto rígida, né? Ela não comemorava aniversário, nem Natal, nem Páscoa, então eu recorri pra pessoa que não me daria nenhum auxílio nisso daí. Mas, cara, é tão importante pra criança, cara. Eu cresci bem triste. E além disso também, né, meu pai na época vivia com uma moça, né, já tinha separado e tudo mais, e ela tinha mania de me reduzir, cara, em tudo. Eu não sei se era ciúme, talvez pudesse ser ciúmes, né, meu pai. Tudo ela me reduzia, cara. Coisas que eu gostava, o meu jeito, ela fazia piada de mim na frente dos outros e tudo mais, os familiares dela. O jeito que eu andava e do jeito que eu ficava, Essa é uma situação bastante crítica também, né, cara? Se teus pais arrumam um outro cônjuge, né, que não são teu pai ou tua mãe, tem esse tipo de tratamento também, né? A gente sabe.
E isso também mexe muito com a cabeça da criança, do adolescente. Então, depois vocês vão ver que tem pessoas que reconhecem que o caso desse cara é um caso também de psicológico, sabe? Ele precisa de acompanhamento psicológico e tal. Inclusive, tem gente aqui com outras posturas na abordagem desse caso que ofereceu até ajuda psicológica para ele, né? Sessões terapêuticas com psicólogos para ajudá-lo, sabe? Depois eu vou compartilhar com vocês aqui umas coisas assim nesse sentido, de outros canais, de outras pessoas que em vez de criticar, de pegar pesado assim, como o Diego faz aqui, eles oferecem ajuda, né? Não financeira, mas de outra forma também, sabe? Sabe, da minha postura, tudo. É, cara, ele tá nessa condição de jogar Minecraft e querer viver de Minecraft e Fortnite, porque a mulher do pai dele zoava o jeito que ele andava quando ele era uma criança. Tudo era motivo pra implicar comigo. E era chato. E meu pai não fazia nada. E muitas vezes ainda confirmava e olhava os filhos dos outros fazendo coisas legais que eu dependia dele pra fazer. Como, às vezes, querer fazer um curso, querer ser alguém, querer aprender alguma coisa, né? Como todo moleque quer. Tudo ficava pra depois. Amanhã eu faço, amanhã eu vejo. Me lembro até hoje que a gente chegou aí num lugar, ver um curso. Era um curso de mecânica na época. E a gente viu lá os preços e tudo. Ele falou que ia voltar e ficou lá. Eu fiz curso de pintura no Senai. Senai? O Senac? Foi no Senai. Sabe o que que eu fiz? Abriu lá, inscrição gratuita, eu fui lá, fiz uma prova e passei, pô. Ah, eu fiz cursinho de pintura, entre alguns outros cursos gratuitos que eu fiz também. E meu papai não me levou lá, não. Lá. Nunca mais vi aquele curso. Nem entrei, não sei nem como é que é, cara. Bom, eu cresci assim, cara, sabe? Na minha cabeça era normal aquilo ali. Eu era daquele jeito e nada ia dar certo comigo porque eu era errado, eu não sabia fazer nada direito. E eu passei um período bem triste, sabe? Até que eu comecei a ler algumas coisas de autoajuda, né? E ali eu comecei a ver, falei, poxa, por que que eu tô pensando assim, cara? Eu acabei não estudando e eu passei por um médico uma vez e que contando a história para ele, ele trabalhava com, ele tinha várias áreas, né? E também era. Então, pera aí, nem pro colégio você foi? Então você tá vadiando desde novo e foi criado com vó ainda? Sem filho pra pagar nada, sem filho pra cuidar nada. É isso. Você não fez procurou um supletivo. E olha só, meu canal aqui é um dos canais, se não for o canal que mais ajudou gente na internet desde o início. Gente, criança com doença rara, criança com câncer, criança com um monte de gente, adulto com doença rara. A gente já ajudou muita gente aqui, ajudo até hoje. Você não tem noção de quantas pessoas eu ajudo e continuo ajudando todos os dias. Então não adianta me falar assim, nossa, que falta de sensibilidade, Diego, que falta de coração. Não, cara, eu ajudo muita gente, cara, me sensibilizo com muita gente. O que não me sensibiliza, cara, é um marmanjo que não virou homem, velho. Isso não me sensibiliza. E ó, eu vou te dar um aviso aí, ô Chorão. Se você derrubar esse vídeo aqui, além de você ficar sem grana, eu vou te empurrar um processo. Vai chegar uma notificação aí na sua casa, você vai tomar um processo e o dinheiro que você pegou aí de doação, você vai ter que pagar advogado. Cara, isso é bem complicado, porque ele fala que o cara não virou homem, né? Ele não se sensibiliza com esse tipo, né, de atitude desses caras que são infantis, né, nas palavras dele. Mas, cara, eu não, quem somos nós para julgar, né, cara? Por exemplo, eu, né, não conheço o cara, ninguém das pessoas que assistiram esse vídeo, né, conhece esse cara. Então, um cara que apareceu agora para grande multidão aí, para o grande número de pessoas na internet. Então, cara, ninguém sabe o que passa na cabeça desse cara. Ele relata essa história dele de infância e tudo, enfim, com essa mulher aí que conviveu com o pai dele, que não gostava muito dele e tal, do jeito dele andar e tudo. Enfim, era alguém que claramente, né, mexeu muito com ele. E o Diego Rox, ele ajuda assim muita gente, né? Ele tem um lado
Bom, o Diego Rox é positivo, claro. Nós estamos aqui se referindo só a atitude dele aqui, nesse caso aqui, né? Com esse cara aqui. E depois eu vou compartilhar aqui os comentários do vídeo, vocês vão ver que muita gente não concorda com a posição do Diego em relação a esse cara aqui. Voltar da terapia, essas coisas. Eu conversando com ele, minha mãe simplesmente me deixou, tá, gente? Quando eu tinha meus 3 anos lá, né, a separação deles foi assim, minha mãe simplesmente me deixou. Deixou lá no quarto, foi embora, meu pai trabalhava à noite e foi embora, né? Aí um dia eu tava conversando com ele em uma consulta, né? E contando algumas coisas da minha vida, o meu apego à pessoa que tava comigo, aquela coisa toda, aquela insegurança que eu tinha, né? Até mesmo medo do escuro que eu sentia. E ainda sinto, né? Até hoje, acho que todo mundo sente, né? Mas o meu sempre foi muito pior. Bom, acredito, né? Não tô aqui falando que minha história é pior que ninguém sofre Sim, mais. cara, e medo do escuro eu conheço pessoas até mais velhas do que esse cara aqui, homem também, que tem medo do escuro. É uma coisa que acompanha o cara desde a infância, sabe? E, e aqui, esse lance aqui do abandono da mãe, né? Da mãe ter abandonado ele ali, ter simplesmente metido o pé, mexe muito com a cabeça do cara, né, mano? O cara cresce com aquilo, né? E ele tem esse problema aí, claramente, um problema depressivo e tal, né? Inclusive ele tá falando sobre isso. Enfim, vamos seguir. Cada um tem seu sofrimento, né? Que ninguém mais no mundo vai ter. Assim como a sua história, ninguém no mundo mais vai ter. E eu contando as coisas, ele me disse, isso aí é por causa da sua mãe, cara. Tá tudo ligado à sensação de abandono, seu medo de escuro, ao apego que você tá tendo à pessoa que você gosta, né? A sua companheira, o apego à figura feminina. Como mãe, você tá vendo isso nela. E isso me fez eu tentar a minha vida muito cedo, porque eu sempre quis ser pai, olha só. Sempre quis ser pai, cara. Sempre achei legal ser pai. Sempre tive essa vontade. Meu maior desejo na vida era ser pai. Agora, por quê? Eu não cheguei a ver isso. Tem algum psicólogo aí pra falar? E uma coisa que você não pode ser nem tão cedo. Imagina que tipo de filho que você vai criar com essa cabecinha sua, cara. Apesar de tudo que eu passei, eu sempre tive a vontade de ser pai. Cara, quanto à questão de ter filho, é bem complicado. Eu, por exemplo, eu penso o seguinte, para você ter filho, você precisa ter uma vida razoavelmente estabelecida, né? Ter uma companheira fiel ali do teu lado e ter uma vida boa para você poder dar um conforto para o teu filho, né? Dar enfim, uma alimentação adequada e tudo. E em certas situações é melhor não ter mesmo, né? E eu fui atrás do meu sonho cedo. Pra mim, isso era o mais importante pra mim. Entendeu? Eu consegui isso. Pra mim, minha vida estaria completa ali, sendo pai. Sua vida ia estar completa sem dinheiro, sem trabalho e sendo pai. Fui atrás disso, cara. Então, aos meus 17 anos ainda, fui morar sozinho, onde eu morava ali com meu tio na época, né? Minha avó já tinha falecido. Então você não Meu morava pai, né? sozinho, você Madrasta, morava a com seu gente não tio. estava bem, obviamente. Lá era um ambiente conturbado, muita discussão, né? E eu digo pra você, cara, apesar de eu ser adolescente, eu sei que adolescente é um bicho complicado, mas eu sempre fui quieto, cara. Sempre fui um menino quieto. Sim, cara, morar com tio não é morar sozinho, mas pensa bem. O cara já foi criado pela avó, porque a mãe abandonou ele e o pai. O pai arrumou uma mulher que não tratava ele bem. Depois que a avó morre, ele vai morar com o tio. E se ele não tinha muito apreço, né, por esse tio ou vice-versa, né? De repente o cara ficou com ele por tipo uma obrigação para não deixar sozinho na rua e tal. Enfim, é uma situação bem complicada para a gente avaliar assim, né, por fora. É tranquilo, entendeu? Só que era colocado. Eu parecia ser a peste, porque me irritavam. Né? Que as coisas acontecem. Ali a gente iniciou um relacionamento, né? A gente começou a namorar por vários anos. Só que era um relacionamento muito conturbado, muito ruim, porque eu tava ali pela minha. Eu não tava ali porque eu escolhi aquela pessoa. Eu tava ali porque era um cara inseguro, um cara que queria um carinho de alguém, um cara carente. Eu não era um homem a fim de ter um relacionamento natural como deveria ser. Eu era uma pessoa carente buscando uma figura que faltava na minha vida. Eu comecei a trabalhar bastante para tentar alcançar aquele sonho ali. E, infelizmente, a gente sabe que no país que a gente está é impossível. Eu trabalhei pra caramba, trabalhei. Fui enganado pra caramba.
Nossa, cara, foi horrível, foi horrível. Eu entrei em depressão quando fiquei, cara, horrível mesmo. Eu fiquei um ano mesmo, um ano trancado no meu quarto. Eu sempre gostei de tomar banho, cara. Fiquei um ano ali, pouco me importando se eu tinha tomado banho ou não, barbudão, bebendo caça pra caramba, né? Horrível, horrível, depressivo mesmo, sabe? Até que muito tempo depois, eu achando que não ia conseguir superar aquilo dali, eu fui aos poucos conseguindo superar. Era mais ou menos 1996, por aí, eu ganhava o meu super. Ele vai adiantando o vídeo, né, porque é muito longo. Também vou dar uma adiantada aqui para a gente concluir. E vou compartilhar aqui os comentários do pessoal aqui no canal do Diego. Nintendo. Me surpreendeu muito porque a minha mãe vinha me visitar raramente e ela veio com uma TV de tubo 20 polegadas da Philips, eu lembro até hoje, e um Super Nintendo para mim. Tinha Donkey Kong, tinha Killer Instinct, que era fita preta, né? Tinha um joguinho de nave que até hoje eu não lembro o nome. Lamborghini. Eu acho que eram só esses. Ah, tinha um de helicóptero também, aquele, eu esqueci o nome, um helicóptero verde. Inclusive, eu lembro até hoje, cara, o menino aqui da rua tinha um passa-hoje da fase da água, e ele falou de um jeito que eu sabia que eu ia memorizar, que eu lembro até hoje. CDGG-BVN. A primeira vez que ele me falou isso, CDGG-BVN, encaixou tão fácil na minha cabeça, sabe? Ele falou uma palavra que eu falei, nossa, foi tão confortável de ouvir isso, CDGGBVN. Não preciso nem anotar, eu falei com ele, levei o papel e a caneta lá para anotar. E eu lembro disso, sei lá, 25 anos depois, eu tô aqui lembrando do password, realmente não esqueci. E por que o Super Nintendo foi uma coisa importante para mim? Durante isso que era para mim uma tempestade, eu não conhecia, né, videogame antes daquilo ali, foi o primeiro que me foi apresentado, não sabia nem que existia, para mim era só assistir desenho. E aquilo ali foi uma experiência mágica para mim, cara, mágica, mágica, mas cara, que coisa louca você poder ver um filme e tá controlando aquele filme, cara. Eu falei, meu Deus, eu posso controlar os personagens? É como se eu tivesse entrado em uma outra realidade, cara. Eu lembro até hoje quando eu ganhei. Você entrou nela e Meu nunca pai, mais ela tava saiu. olhando e eu vendo, mexendo no controle, por que você tem que apertar essas bolinhas aí? Só que o tempo ia passando e eu ia crescendo, né? Eu vi uma realidade um tanto distante de trabalhar com desenho, né? Já naquela época, eu já tinha... acabava pensando de uma forma assim... Eu tinha que fazer tudo sozinho, então eu tinha que ter meu senso crítico ali sozinho. É aquilo que eu falei um pouco antes, né? O videogame e o YouTube é algo bem presente na nossa vida, no nosso dia a dia. É algo mais próximo da nossa realidade. Sim, né? Eu acho que foi bom para eu detectar muitas coisas sobre falsidade, comportamento. Eu estar muito sozinho sempre, ter tomado muita porrada, eu acabei aprendendo algumas coisas. E aí eu lembro que eu fiquei mais próximo da questão de videogame, queria aprender informática para mim na época, na mentalidade, né? Assim, né? Eu achava que a informática era o que ia me levar até trabalhar com os jogos, trabalhar com as coisas, né, que eu amava. Eu sempre cansei de pedir, lembrando, gente, e isso que é chato, não foi por falta de condições. Se fosse falta, não posso pagar, a gente está numa situação, mas não foi por simples desleixo. E eu fui ficando para depois, para depois, para depois, e obviamente eu também fui deixando meus sonhos para depois, aprendendo a deixar tudo para depois. E eu só fui atrás do meu sonho primordial, que era ser pai. Infelizmente, até hoje, não deu certo. Eu fico pensando, será que eu vou ser ainda? Sim, a gente tem essa coisa da procrastinação, né, cara? Deixar as coisas para depois. Acontece com muita gente, com muitos de nós. Às vezes por insegurança até, né? Acontece muito isso. E as coisas vão ficando, o tempo vai passando e as situações às vezes se complicam. Isso é real. Né, um dia, muito tempo depois, em que eu já... Rapaz, você não tem um emprego, você não estudou, mas seu sonho é ser pai. Você vê que você não tem critério nenhum na sua vida. Você não tem noção do que você tá fazendo no planeta que você tá. Você não tem noção da realidade do mundo que você vive. Você quer ser pai? Ah, entendi. Aí você vai dar uma vida de lixo pro seu filho. Você nem virou homem ainda, tá? E você quer ser pai. E o que define um homem? As responsabilidades. As responsabilidades, ser responsável. Fazer o que tem que ser feito. Não é só você ter um órgãozinho no meio das pernas, não, mano. Não é só isso, não. É fazer o que tem que ser feito e pagar o preço que tem que ser pago. Com deprê ou sem ela. Tá? Porque eu tive por muitos anos. E ia trampar do mesmo jeito. Ia trampar na construção do mesmo jeito.
Já tava ali nesse meu segundo. É só que esse lance da deprê, né, cara, isso varia de pessoa para pessoa, né? Tem gente que tem num grau mais leve e outros tem num grau mais bem profundo que atrapalha muito. Eu tenho um caso disso na minha família, sabe? Então, cada um caso é um caso. Relacionamento, né? Trabalhando. Eu tenho a cicatriz até hoje, cara. Deixa eu ver se não sei se vai dar pra vocês virem aqui. A câmera não vai deixar mostrar. Essa Tem história uma é mancha triste. aqui. Essa história é triste, ó. Ó, essa mancha faz parte da cicatriz. Essa mancha aqui, ó, ela tá sempre comigo, essa mancha aqui. Tem uma outra aqui. Pô, é por causa da câmera, a gente vai chegar lá nessa parte da câmera também. Bom, eu tava lá trabalhando e no meu trabalho, na parte de trás, tinha uns gatinhos, né? Uns 6 gatinhos. Tem foto deles salvo até hoje. Um deles tinha a cabeça, a pele da cabeça toda solta, sabe? Era pele, era vermelho aquilo ali. E eu ficava olhando aquilo sem condições pra realmente fazer uma coisa de verdade. Essa é a parte do começo do vídeo, onde ele pega é um tigre, né? Aí começa a zoar o cara, né? O cara vai contar a história do gato que ele salvou lá e tudo mais. Eu falei, caramba, cara, o que eu vou fazer pra essa gatinha? Pô, cara, tem que dar um jeito, cara, eu tenho que fazer alguma coisa pra essa gatinha, cara, eu vou botar nos grupos, eu vou fazer alguma coisa, cara. Essa gatinha precisa de ajuda. Era uma situação muito feia. E foi o pessoal lá com uma caixa, né? Eles estavam no terreno de trás. Era assim, eu trabalhava num lugar, atrás tinha um pátio e atrás desse pátio tinha um terreno, né? E eles estavam nesse terreno tentando alcançar a gata que estava andando no muro, só que ela veio. Eles dormiam ali no telhado, da onde eu trabalhava. Eu fui atender eles e eles, a gente quer pegar a gatinha. Pô, aquilo me deu uma alegria tão grande. Eu subi lá no telhado, lá, cara, pra pegar ela. Peguei lá umas coisas lá pra dar pra ela comer, pra ver se ela vinha. No que ela veio, cara, toda a minha força, minha energia, eu garrei no pescoço dela. Só que eu não podia puxar aqui, igual as pessoas fazem pra mobilizar os gatos, porque eu poderia soltar todo o couro dela aqui. Tava horrível, gente. Tava horrível. E aí eu deixei ela me morder, cara. Foi até aqui, onde eu tenho aqui as cicatrizes, na verdade, né? Porque o dente dela é tão fundo aqui. Eu tenho até hoje as marcas. É, cara, essa é a história que ele conta da gatinha que ele salvou lá, né? Tem gente que tem amor aos animais, que independente da situação vai lá e salva mesmo. Acolhe, né? Dá abrigo. Isso acontece. Isso é bem real. Aqui, ela só saiu retalhando meu dedo. Enquanto eu tava esperando que as pessoas jogassem a caixa pra dentro, eu lembro que eu segurando ela aqui, só Não deixando tinha ela morder, e o necessidade. sangue escorrendo, né? Eu não podia apertar ela, sangue escorrendo aqui no meu braço, aqui pingando, cara. Nossa, que cena. Eu lembro que eu não tava aguentando mais, cara, e eu Bom, vou dar uma botei ela no adiantada chão e no eu vídeo, tava com uma cara. bota, né? E pisei nela com a bota a ponto não de machucar o bichinho, claro, mas de segurar ela, né, firmemente, cara. E aí nessa o pessoal jogou a caixa, né? E o outro funcionário lá, colega meu, veio, jogou a caixa pra mim, eu coloquei, consegui colocar ela dentro da caixa com muita dificuldade também, entreguei pro pessoal para levar ela embora. Bom, o pessoal voltou mais tarde e falando comigo, olha, cara, você tem que ir ao médico porque a gata tava com uma coisa muito séria. Eles não me falaram o nome do que era, eles falaram, ó, é uma doença aí que afeta a sua pele e tal, é bom Trepsemia. você... Eu não lembro se eles falaram que afeta a pele, eu lembro que eles falaram, é bom você ir no médico, ela tava com a doença, eles falaram até que tiveram que sacrificar a gata. Eu acho uma besteira terem feito isso, porque a gata tava com esporotricose. Eu tenho um gatinho aqui que ele passou por esporotricose também e a pata dele estava muito feia, mas muito feia, toda aberta, e fechou. Perguntando para outros veterinários depois, né, posteriormente, eles até tinham dito que se o bicho está vivo, tentar salvar, mas quem vai querer salvar, né? Porque esse outro você pode pegar com mordida, com arranhão, então, como eles só queriam pegar a gata e levar, né? Possivelmente alguém, eles não queriam ou não podiam, a gente não pode julgar, né? Cuidar da gata ali em casa, essa coisa toda. E não, né, sacrificar, infelizmente. Lembrando, ele tá voltando da infância, da avó, dos pais, não teve aniversário, não sei o quê. Agora ele tá na justificativa do porquê que ele não trampa, tá? Tava trampando, aí foi pegar uma gatinha que mordeu ele, que deu uma marquinha aqui, deu uma marquinha aqui, minha marquinha. Aqui, ó, tem uma cicatriz aqui mesmo, tá vendo? Cicatriz no dedo aqui, ó. Eu não sinto nada aqui, ó, mas isso aqui foi corte em trampo, trabalho mesmo. Não foi catando gatinho em cima do muro, não. Mas não teria necessidade, né? Desde quando o bicho está vivo, você pode tentar. Infelizmente acabou acontecendo e falaram comigo, cara, vai ao médico porque vê isso daí, cara. Vê isso daí porque ela tava com a doença e passa pra você. E eu, não, obrigado, pô, valeu por ter avisado aí e tal, mas tá tranquilo, tô tranquilo. Eu nunca gostei muito de hospital, cara. Não gosto, me lembra injeção, me lembra, eu não Isso, eu gosto não de gosto tomar de injeção. injeção.
fica tudo aqui, né? Como se fosse uma glândula aqui, né? Que prende tudo para não subir, para não te afetar o resto do seu corpo, para ficar só no seu membro. Então é isso que aconteceu. E queimava muito, cara. Eu não podia balançar o braço, queimava muito, muito. E tanto que eu cheguei a usar uma tipoia, porque balançava, queimava. Então a tipoia ajudava a estabilizar. Sumiu, foi embora. Me abandonou quando eu mais precisei ali, né, cara? Quer dizer, a parada do gato lá, né, mano, foi sério, né? Poderia ter causado alguma coisa mais séria, realmente. Foi uma berinjela, foi um enxadaço grande, enorme, feio, horroroso. Meu dedo ficou enorme, cara. Meu dedo ficou enorme. Ficou horroroso, horroroso meu dedo. Fica feio, cara. Ficou com um buraco também vazado, fica feio. Cheio dos carocinhos aqui. Nossa, ficou feia a coisa, tá, gente? Nesse meu trabalho, até o dono ficou com medo de pensar que era da justiça, acabar pensando que era armação, né? Porque eu ia ter que ficar afastado, né? De INSS, que fala em NPS. Um é para aposentadoria, o outro acho que é benefício, eu não sei muito bem. Ele ficou com medo e falou, pô, pessoal, você entrou aqui. Eu tinha pouco tempo ainda de casa. E ele falou, poxa, o pessoal pode pensar que isso aí é golpe, cara, é armação. Eu vou te pagar do meu bolso. Bom, então, tá bom, né? Ele preferiu me pagar, ele sempre me pagava direitinho. Eu precisava ao máximo mesmo, o que eu puder, para eu me tornar um jogador, cara, profissional, porque foi uma experiência única para mim de liberdade, eu estar vivo realmente fazendo aquilo ali. Então, Bom, agora ele vai falar, né, do sonho dele, né, de se tornar um jogador de Minecraft, de Fortnite, essas coisas. E, enfim, como eu falei dos sonhos, né? Sonhos, todo mundo tem os seus e tem gente que dá tudo pelos seus sonhos. Isso é normal. decidi fazer aquilo ali, botei, fiz rotina de treino, fiz todo dia, cara, sem brincadeira, sem jogar com coleguinha, sem... Não é brincadeira, entendeu? Tem seu lado sério, né? Tem seu lado sério que é totalmente diferente de você jogar com um amigo, bater papo. A coisa é você jogar, bater papo, se divertir. Outra coisa é você treinar algo. É uma coisa é você jogar pelada, de futebolzinho pelado. Outra coisa é você jogar pra treinar. É totalmente diferente. Então, enfim, tem várias questões técnicas aí que eu não vou falar disso aqui, porque o intuito do vídeo não é isso. Mas eu reconheço isso, sei disso, antes que um ou outro ali acabe pensando que, tá jogando o dia inteiro com amigo, tá achando que... Não, não é isso. Existe toda uma rotina e não é só você, tá? Pra vocês verem que eu sei das coisas. Não é só, eu posso não saber de tudo, mas alguma coisa eu aprendi passando esses perrengues aí. Não é só você estudar, ver mapa do criativo ali, e vou jogar esse mapa que eu vou ficar bom. Vou treinar isso aqui com meu amigo que eu vou ficar bom. Vou bater isso aqui que eu vou ficar... Aqui ele está abordando aquela parte da dedicação, né? Quando você vai fazer uma coisa profissionalmente, você precisa se dedicar ao máximo e botar aquilo para frente. Tá bom, vou jogar aqui X1, vou jogar um mapa aqui, vou fazer isso aqui. Não, tem coisas a mais aí. Existe uma estrutura a mais, não é? Por trás das coisas. Existe uma desenvoltura pessoal. Eu tô mencionando porque, assim, eu não tô falando que eu sei de tudo, mas também eu não sou um bobão que tá aí só, né, se divertindo e achando que tá evoluindo. Tem alguma... Não, é exatamente o que você é, pô. Você é um bobão que joga videogame o dia inteiro, não procura um trampo, não sabe como administrar sua própria vida, já mandou mensagem para um monte de gente tentando ver seu talento, não viram seu talento, que provavelmente não tem, pelo que eu vi no seu canal ali, tá? Mas se bem que tem muita gente sem talento aí nesse mundo games aí que ainda tem público pra caramba. Mas muitos desses aí, mano, alternaram entre trabalho e sonho, até que uma hora o sonho tornou possível, o sonho virou um trabalho. Você não, velho. Você não sabe balancear a sua vida, não. Você não tem qualquer equilíbrio na sua vida. Uma coisa, realmente eu peguei pra ser sério, pra ser um e-atleta, né? No Fortnite foi um jogo que eu gostei, que tem um competitivo muito forte. E a dedicação pra mim foi o que... Eu não quero me gabar, a gente, mas se eu não me der esse reconhecimento, quem que vai me dar? Poxa, eu tô há 4 anos treinando, me dedicando pra caramba. Foi muito difícil pra mim aprender no início. Eu usava até o controle na época, né? Era onde eu tava acostumado, passei minha vida inteira jogando controle. Eu passei pro MT porque meu controle quebrou, né? E fui obrigado e vi que era melhor, né? A movimentação bem mais precisa no mouse e teclado. Nunca desisti, passei maus bocados, tá treinando, sempre treinando cada vez mais, com mais horas pra chegar ali no meu... Foi onde eu queria cada dia treinar mais e mais. E eu falei, não vou abandonar essa meta, eu vou conseguir. Eu não consegui nada na minha vida até hoje. Isso eu vou conseguir, isso eu vou conseguir. Eu nasci pra fazer isso, cara. Eu vou fazer, cara. E me dediquei. Não era nada assim de fogo de palha, né? São 4 anos que eu estou aí tentando. Bom, cara, ele é um cara que ele tem, né, essa coisa mental dele. E chegou a um certo tempo, uma certa idade já, e ele não tinha conseguido nada na vida, não sabia fazer praticamente nada. Então a única coisa que ele viu, uma luz no fim do túnel, foi aí nos videogames. E ele mergulhou nisso de cabeça e esqueceu o resto das coisas, né? Tem alguma coisa que o Diego Rox fala, como eu falei, que ele é bem coerente na maioria dos casos, ele fala certo, né? Você precisa também
ter ali alguma coisa, um suporte na vida. Exemplo dele que começou a trabalhar muito novo, eu também, com 18 anos. Antes eu já trabalhava, né, na minha pré-adolescência, na agricultura familiar, né? Mas depois dos 18 anos fui trabalhar no comércio aí, na carteira assinada, na construção civil também, que foi o meu primeiro emprego. E sempre trabalhei, como até agora continuo trabalhando, né? Eu saí do meu emprego em 2020, na pandemia, o último emprego, que foi auxiliar de serviços gerais, e retornei agora, tem um mês, e vai fazer um mês ainda que eu assinei a carteira de volta. E fora isso também faço entregas no iFood, quer dizer, eu preciso me manter, eu tenho uma cabeça equilibrada, né? E o rapaz aqui, ele relata na história dele que ele já teve problemas de deprê e tudo, então ele não tem uma cabeça muito boa para focar em determinadas coisas. Então, tem uma história muito complicada a vida desse cara aqui. Não é aquela vontadezinha de, eu vou fazer 99% das coisas. Cara, quando vem pessoa pra mim e fala assim, olha, eu quero ser profissional, eu quero fazer isso, eu quero começar a criar conteúdo. Pelo jeito que a pessoa fala, você já sabe quanto tempo a pessoa vai durar. Você já sabe, entende? Porque você já acostuma com certos padrões e você vê quando a pessoa leva a sério ou não. Por isso me surpreendeu, de certa forma, ver alguns criadores de conteúdo que eu tentei fazer contato. Simplesmente, eu já tô aqui, eu não preciso de nada não. Você vira aí, você. É simplesmente assim, eu vou falar que o cara tá errado. É a vida do cara, o cara tá lá, eu não vou ficar falando o nome de ninguém aí. E causando intriga não, né? Sim, eles estão errados. Certo tá você, pô. Tá todo mundo errado, pô. Você que tá certo, pô. Cada um sabe sua vida, se ele tá lá, tá bem lá, e não liga pra mim, eu vou fazer o quê? Vou obrigar o cara a se importar comigo? A minha vida é minha vida, eu não posso me vitimizar. Não é porque o cara tá bem que ele tem que ser Tá se alguma coisa pra mim. vitimizando Não, desde o a minha vida início. dele tem que me virar pra ter o meu. E no final das contas ele não tá errado, é direito do cara. Eu não queria abandonar isso, meu sonho. E foi onde eu comecei a enfrentar algumas dificuldades. Eu trabalhava bastante, né, na época, e tive que procurar algum emprego que eu trabalhasse para equilibrar melhor as coisas. Acabou que, por fim, eu consegui um emprego que me dava as condições ali de eu ter bastante tempo para treinar. Eu trabalhava 2 vezes na semana, você vê? E ganhava um dinheirinho razoável. Era assim, bastante hora, né, que fazia, mas era legal, porque eu tinha a semana toda livre, né? Então é onde eu podia ganhar, equilibrar, né, fazer um trocadinho com o meu trabalho, e fazer um trocadinho criando conteúdo também, e poder seguir o meu sonho de ser um atleta. Acabou com o tempo, nem tudo são flores, né? Acabei ficando sem esse trabalho, né? Foi em 2022, mais ou menos, antes de 2022. Desde lá, eu falei, eu não vou desistir, mesmo Conta aí, pô, por que você ficou sem seu trabalho? Compartilha aí, você deve ser um profissional muito bom trabalhando pros outros. assim, continuarei. Falei com o pessoal do canal, né, o público que foi. Quanto a essa questão de ficar no trabalho ou não, não depende muito de ser um profissional muito bom ou não. Por exemplo, eu fiquei desempregado em 2020 por conta da pandemia, né? Enfim, como muita gente ficou, né? Independente de ser um profissional bom ou não. Me acompanhando e conversei, falei, pessoal, eu não vou desistir, aconteceu isso, 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 estou sem meu trabalho. E não vou desistir. Vou continuar a meta, eu não vou desistir. Ou eu consigo, ou eu morro tentando, porque para mim não conseguir isso é a própria morte. Então eu prefiro morrer tentando do que não tentar, do que só desistir. Isso para mim é a morte, não fazer o que eu amo. Finalmente eu encontrei algo que me faz me sentir bem, algo que. Por isso que você é pobre, pô. Por isso que você tá na merda, pô. Porque você quer fazer o que você ama. Homem não faz o que ama. Faz o que tem que ser feito. E talvez alterna entre o que ama, até conseguir fazer o que ama. O ama vem depois, mano. Primeiro você tem que fazer o que tem que ser feito. Você tem que preparar a sua base. Enfim, cara, tá falando básico pra marmanjo. Pior que deve ter algum outro otário do outro lado aí me assistindo que concorda com um troço desse ainda. Vamos lá. Eu sou conectado, algo que me liberta. Cara, o Diego, ele não está totalmente errado. Quer dizer, não está errado no que ele fala. O que eu estou abordando aqui é a postura dele, a forma com que ele está abordando essa situação, né? Eu concordo, eu concordo com a maioria dos comentários que vocês vão ver aqui, que eu vou compartilhar, que ele está sendo muito rude, muito duro com esse cara, está esculachando, na verdade, né, o cara. E não tinha necessidade disso, né? Poderia ter uma abordagem um pouco mais tranquila, né? Mesmo sendo duro, mas com uma postura mais serena. De tudo, a partir desse momento as coisas ficaram muito complicadas para mim. Nossa. Eu nunca abandonei meu treinamento, até hoje eu estou aí
Eu cheguei a fazer uma meta de tornar pro em 365 dias. E eu lembro que eu cheguei a 251 dias ali, treinando muito todos os dias, e passei por uma situação complicadíssima. Foi a primeira vez que aconteceu isso que eu venho descrever que aconteceu comigo. Mais ou menos 4 dias ali, sem comer nada, comi um pão ali no primeiro desses 4 dias, né? E depois foi tomando água, um restinho de café ali. 4 dias, cara. Comecei a ter uma dor de cabeça intensa, comecei a me sentir muito fraco mesmo, sabe? E eu fiz um vídeo, cara, e expliquei a situação pro pessoal. Foi onde as pessoas começaram a me ajudar mais, né? Infelizmente, às vezes acabam alguns se empolgando e tal, né? Ah, não, eu vou estar sempre com você, e você fica contente, fala, uma pessoa sempre vai apoiar, caramba, que legal. E a pessoa com o tempo ela some, ela mesmo não fala nada, ela desiste, mas tá tudo bem, a pessoa pelo menos ajudou. E eu até fiquei muito contente, porque naquele dia que eu fiz o vídeo, as pessoas, poxa, mandaram pra mim uns cento e poucos reais de compra. E eu sempre pensei em conta, né, das coisas que eu comprei. Sempre prestei muita conta. Eu postava as fotos, sempre dá um jeito de botar nos stories. Hoje eu tô botando no nosso grupo do Discord. E eu fiquei muito contente. Falei, caramba, as pessoas estão apoiando meu sonho. Porque não dava mais pra eu carregar, entendeu? Eu tava assim, sobrevivendo com um pouco do pouco. Pra eu poder manter aquele sonho. Um pouquinho ali que eu conseguia fazendo conteúdo. Era o que eu fazia pra não desistir do meu sonho de ser um atleta. Era a coisa que eu queria. Entende? Poxa, hoje eu tenho 32 anos e não tenho uma faculdade, não tenho nada. Não tenho nada. Tem nada. Tem alguns cursinhos aí que eu fiz por mim. Eu aprendi um pouco de inglês que eu aprendi sozinho, né, em casa, assim. Um inglês assim que não é um inglês perfeito, nada. Eu cheguei até a dar algumas aulinhas, né? Isso é muito infantil, mano. Eu com 29 anos, acho que tava ralando na construção. 29, 20, 28 anos, alguma coisa assim. Trampando na construção, já trampado num monte de lugar já, mano. Entregando conta de luz, trabalhando em fábrica de carro, fábrica de pneu, fábrica de remédio. Cara, quanto a essa questão do trabalho, né? Deixou a coisa desandar, mas, enfim, como a gente sabe, ele não tem uma cabeça muito boa, né? Mas, e o trabalho, ele faz parte, ele tem que existir, a gente tem que trabalhar, né? Nessa questão aqui, o Diego tá super certo, né? A pessoa tem que ter uma outra alternativa para se manter, né? Precisa se manter. Por exemplo, eu pago aluguel, pago minha comida, e a gente tem que ter isso, né? Não tenho uma faculdade também, tenho um ensino médio que eu fiz no supletivo também, né? E curso, não tenho nenhum curso, mas não deixo a coisa desandar totalmente. Mas o que a gente está abordando aqui é só a postura do Diego, que é muito rude com o cara, né? Agora eu vou compartilhar aqui uns comentários, né, que tem aqui nesse vídeo do Diego, que vocês vão ver que muita gente não concordou com a forma que ele reagiu a esse vídeo, ao cara aqui. Então vamos ver aí um pouco dos comentários, para a gente encerrar esse vídeo também, que está bem longo já, né? Agradeço até a quem chegou até aqui. E não esqueça aí de deixar aquele like para fortalecer o retorno aqui desse canal. Tá um QR Code aí na tela também, se você puder e quiser contribuir financeiramente para a gente dar uma melhorada aí nos equipamentos. Eu agradeço muito também, valeu? Bom, esses aqui são alguns comentários, né, do que a gente viu aqui no canal do Diego Rocks. Olha o que diz esse comentário. Nossa, cara, quanta arrogância, hein? Mas é isso mesmo. Uma hora a máscara de todo mundo cai. Esse rapaz com certeza precisa de ajuda. Claramente não teve uma infância fácil e nem pessoas a quem pudesse recorrer. E você ainda faz todo esse deboche. Mas eu passei por isso ou aquilo e fiz assim. Cada pessoa lida com seus problemas de maneiras diferentes. É sobre isso que eu estou falando nesse vídeo, cara, o tempo todo. Olha esse outro aqui. Diego acompanha você já tinha mais de 4 anos.
já é pela sua história de vida, você sempre conta que um dia você estava lá embaixo e hoje você está lá em cima. Queria lembrar você, não se esqueça de que um dia você esteve lá embaixo, também como uma grande maioria dos brasileiros estão também lá embaixo, financeiramente. Então não pise naqueles que não têm uma capacidade intelectual igual à sua, porque na Bíblia também está escrito que os mais fortes têm que suportar os mais fracos. Mais faço eu digo, mais fraco eu digo, em todos os sentidos. Então, não só porque você já se julga superior a muitas outras pessoas por causa das suas conquistas financeiras, não acho que todo mundo tem que ser igual a você. É um comentário também bem diretamente para o Diego, né? Pessoa que fez diretamente para o Diego. Tá tudo lá no canal do Diego Rocks, né? Oficial. Se quiser dar uma olhada lá, vai estar o link na descrição do vídeo. Todo mundo pode ler esses comentários por lá também, entendeu? Só estou compartilhando aqui para ver que não sou só eu com essa opinião a respeito da postura do Diego em relação ao esse cara aí do canal The Prince, que também vai estar o link na descrição dos dois canais para quem quiser acompanhar lá. E aqui fica outros comentários aí, vocês podem ler com mais calma, beleza? Então é isso, galera. Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Retorno do canal, Tony Alê. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse conteúdo. Vou dar sequência nesse canal com esse tipo de conteúdo, reacts. Não só assim tão sérios também. Esse aqui eu fiz questão de abordar por se tratar de uma questão que mexeu com a internet na última semana. Mas a gente vai ter coisas engraçadas aqui também para a gente se divertir um pouco, beleza? Além de assuntos sérios. Então, muito obrigado. Eu sou o Tony e vocês são todos bem-vindos a esse canal, tá? Muito obrigado por tudo. E no próximo vídeo a gente conversa melhor sobre mim, sobre esse canal aqui e sobre o futuro do canal, que, se Deus quiser, vai dar certo. Muito obrigado, valeu e até mais.